E se eu te dissesse que manifestar os seus desejos pode ser tão simples, tão direto, que parecerá magia? Não estamos falando de truques, superstições ou promessas vazias. Estamos falando de um poder real, acessível, invisível, mas extremamente eficaz. Um poder que atua todos os dias, mesmo que você não perceba. O poder da sua mente moldando a realidade. Neste vídeo, você vai descobrir um segredo guardado dentro de você, um mecanismo natural que, quando ativado corretamente, transforma pensamentos em experiências, desejos em conquistas e fé em realidade. É tão poderoso que parece bruxaria, mas é ciência da consciência. Antes de seguirmos, escreva aqui nos comentários: eu manifesto com simplicidade e confiança. Declare isso agora mesmo. Esta frase é uma âncora vibracional e seu comentário pode ser o primeiro passo para abrir as portas do seu novo eu. Vamos começar a transformação. Jacobo Greenberg não foi apenas um cientista, foi um dos maiores visionários da consciência do século XX. Psicólogo e neurocientista mexicano, Greenberg dedicou sua vida a estudar a conexão entre o cérebro humano, a percepção e o campo sutil, que ele chamava de campo neuronal. Segundo suas pesquisas, a realidade que você vive não é objetiva nem imutável. Ela é moldada pelas informações que sua mente projeta. Ou seja, você não vive o que é real, mas o que acredita ser real. Enquanto a ciência tradicional limitava-se a observar o cérebro como uma máquina biológica, Greenberg foi além. Ele estudou xamãs, tradições espirituais ancestrais e estados alterados de consciência, buscando entender como o ser humano pode, de fato, cocriar sua realidade. E o mais surpreendente, ele descobriu que essa cocriação não exige esforço exagerado, nem rituais complexos. Ela depende apenas de como você estrutura sua percepção. O que para muitos parece feitiçaria, para Greenberg era pura ciência vibracional. O campo da realidade responde à estrutura mental de quem o observa. E é a partir dessa base que vamos explorar neste vídeo como manifestar seus desejos com facilidade, leveza e precisão. Desde muito cedo, somos ensinados que a realidade é algo externo, fixo e independente da nossa vontade. Acreditamos que as coisas simplesmente são como são, que o mundo já está definido e que o máximo que podemos fazer é reagir a ele. Mas essa visão limitada é, na verdade, uma ilusão. Segundo Jacobo Greenberg, aquilo que chamamos de realidade é apenas uma projeção da nossa mente, estruturada de acordo com os nossos filtros internos, crenças, emoções, memórias, expectativas e padrões inconscientes. Greenberg chamou essa projeção de campo neuronal. Ele explicou que tudo o que percebemos é moldado pela interação entre esse campo e o que ele nomeou de latice. Um campo informacional invisível que contém todas as possibilidades. A mente, então, atua como um tradutor vibracional, captando fragmentos desse campo e os transformando em experiência sensorial. Em outras palavras, você não vê o mundo como ele é, você vê o mundo como você é. E aqui está o ponto mais importante. Se a realidade é moldada pela estrutura da sua percepção, então mudando essa estrutura, você muda a realidade. Parece magia, mas é pura mecânica vibracional. Quando você altera as frequências mentais que sustentam sua visão do mundo, você literalmente altera o que vive. Por isso, manifestar desejos não exige que você force algo a acontecer lá fora. Exige que você se alinhe internamente com a versão de realidade onde aquilo já existe. Um exemplo simples. Imagine duas pessoas passando pelo mesmo evento. Uma crise financeira. Uma delas, programada por escassez, sente pânico, derrota, limitação. A outra, com uma mente treinada para ver oportunidades, enxerga ali uma chance de mudança, inovação, crescimento.
O evento externo é o mesmo, mas a realidade vivida é completamente diferente. Por quê? Porque a percepção distorce o mundo para encaixá-lo nos seus padrões internos. Esse é o motivo pelo qual muitas pessoas tentam manifestar seus desejos, mas falham. Elas continuam sustentando internamente uma estrutura que contradiz o que querem atrair. Pedem prosperidade, mas vibram medo. Querem amor, mas se sentem rejeitadas. Buscam evolução, mas vivem presas a velhas histórias. O universo não responde ao que você deseja. Ele responde à frequência da sua mente. Jacobo Greenberg provou que não somos vítimas da realidade, mas autores invisíveis dela. Se você deseja mudar o que vê fora, precisa começar pelo que está dentro. A realidade que você chama de vida nada mais é do que um reflexo das suas programações mentais mais profundas. E é aí que tudo começa a mudar. Quando você entende que a realidade é uma ilusão moldável, você deixa de ser espectador e se torna criador. Não com esforço, mas com consciência. Não com controle, mas com intenção. E isso muda tudo. Desejar não é apenas querer algo. Desejar, no sentido profundo da manifestação, é criar uma frequência específica dentro de si. Uma vibração que ressoa com aquilo que se deseja experienciar. Essa é a diferença entre um desejo superficial e uma intenção poderosa. O desejo real é uma vibração viva, pulsante, que comunica ao campo quântico exatamente quem você está sendo naquele momento. Jacobo Greenberg afirmava que toda manifestação é consequência da interação entre mente e campo informacional. Isso significa que seus desejos não são enviados como pedidos, mas como comandos vibracionais. Você não atrai o que quer, você atrai aquilo que você é energeticamente. É por isso que muitas pessoas, mesmo desejando com todas as forças uma mudança, continuam vivendo a mesma realidade, porque sua vibração está desalinhada com o que desejam. Para manifestar de forma simples e poderosa, é necessário alinhar 3 elementos: pensamento, emoção e percepção. O pensamento representa a imagem do que você quer. A emoção é a energia que alimenta essa imagem. E a percepção é a estrutura que molda como você interpreta a realidade. Quando esses 3 elementos vibram em coerência, você entra em ressonância com a realidade desejada e ela começa a se aproximar de você. Por exemplo, se você deseja um relacionamento amoroso, não basta imaginar alguém ao seu lado. É preciso sentir-se digno desse amor. Vibrar alegria, confiança e completude. É necessário perceber a si mesmo como alguém que já vive essa conexão. Da mesma forma, se você deseja prosperidade, deve pensar em abundância, sentir gratidão e segurança e perceber-se como um ser próspero, ainda que sua conta bancária diga o contrário. Essa coerência vibracional é o segredo. O campo quântico, segundo Greenberg, é moldado pela intenção consciente. Mas atenção, intenção não é desejo desesperado. Intenção é clareza, mais confiança. Quando você deseja com ansiedade, está vibrando a ausência. Mas quando deseja com serenidade, certeza e entrega, você vibra a presença e o campo responde. Aqui entra um ponto crucial. A vibração não é gerada apenas pelo que você pensa, mas pelo que você sente como verdade. Por isso, repetir afirmações mecanicamente não muda sua vida. Mas repetir uma frase com emoção genuína, visualizando e acreditando, pode reestruturar toda a sua frequência interna. A mente precisa ser convencida de que aquilo já é real. E ela só será convencida se você gerar a emoção correspondente. Greenberg dizia que a mente é um projetor e a realidade é a tela. A pergunta não é quando vai acontecer, mas o que estou projetando agora. O desejo só manifesta quando ele deixa de ser uma carência e se torna uma extensão natural do seu ser. Sintetizar vibração é um ato de consciência. É viver como se aquilo que você deseja já fizesse parte da sua realidade.
Quando essa vibração se estabiliza dentro de você, a manifestação não é mais uma questão de se, mas apenas de quando. A verdadeira mágica não está em rituais complexos, mas na repetição consciente de práticas simples que transformam, dia após dia, a frequência com a qual você vive. A mente humana é altamente programável e o que você faz de forma contínua, ainda que pareça pequeno, tem um impacto profundo na estrutura da sua percepção. Jacobo Greenberg sabia disso. Ele afirmava que a realidade é reconfigurada quando há constância vibracional. E essa constância se cria através de práticas tão simples que, muitas vezes, são ignoradas. Você não precisa de horas de meditação ou de conhecimentos esotéricos avançados. Precisa de 3 elementos aplicados diariamente: afirmações conscientes, respiração guiada e visualização emocionalmente carregada. Essas 3 chaves, quando usadas juntas, colocam sua mente em estado de receptividade, ativam sua glândula pineal e reprogramam seu campo neuronal. Comece pelas afirmações, mas não qualquer frase. Escolha afirmações que sejam compatíveis com a sua nova identidade vibracional. Por exemplo, tudo o que desejo está se manifestando com facilidade, ou eu sou a expressão viva da abundância. O segredo está em repetir essas frases com presença e emoção. Se for automático, não funciona. Mas se for vivido, internalizado, a mente passa a aceitar como real. E então, a realidade começa a responder. A respiração é o segundo pilar. A respiração consciente envia um sinal ao sistema nervoso de que você está seguro, abrindo as portas do subconsciente. Respire profunda e lentamente. Inspire pelo nariz, sentindo uma luz dourada entrando no topo da cabeça. Segure por alguns segundos, visualizando essa energia se espalhando. Expire pela boca, liberando tensões e pensamentos limitantes. Pratique isso por alguns minutos, sempre junto com as afirmações. O terceiro elemento é a visualização emocional. Aqui está a chave que muitos negligenciam. Você precisa sentir, não apenas ver. Não se trata de imaginar algo distante, mas de criar uma experiência interna tão real que sua mente acredite que já está acontecendo. Visualize-se vivendo aquilo que deseja, não como se fosse um futuro ideal, mas como se fosse o seu presente. Sinta as emoções, veja as cores, ouça os sons, experimente a textura da nova realidade. Essa prática pode ser feita em 2 momentos específicos do dia: logo ao acordar e antes de dormir. São os instantes em que sua mente está mais suscetível à programação. Greenberg afirmava que nesses momentos o acesso ao campo neuronal é direto, pois a mente racional está enfraquecida e o subconsciente exposto. O que você inserir nesse estado será absorvido como verdade. E aqui está o que parece bruxaria. Ao repetir essas práticas diariamente, você começa a notar mudanças sutis, coincidências, novas oportunidades, caminhos que se abrem sem esforço. Isso não é mágica no sentido místico, mas sim no sentido vibracional. É a realidade respondendo à nova frequência que você está emitindo de forma consistente. O que separa quem transforma sua vida de quem permanece estagnado não é o quanto sabe, mas o quanto pratica. Pequenos atos diários de alinhamento vibracional criam grandes transformações. E tudo começa com a decisão de aplicar, com simplicidade, o poder que já vive dentro de você. Manifestar não é apenas um processo mental, é um ato espiritual. Quando você entende que tudo o que existe no universo é energia em diferentes níveis de vibração, percebe que seu papel aqui vai muito além de sobreviver, lutar e conquistar. Seu papel é co-criar. Você não está separado da inteligência que cria mundos. Você é uma extensão ativa dela. E é quando assume essa verdade que sua mente deixa de apenas desejar e começa a encantar.
Encantar aqui não significa manipular, mas reencantar a realidade através da conexão com a sua essência espiritual. Jacobo Greenberg compreendia que o ser humano tem um poder oculto, adormecido por séculos de condicionamento. Ele chamava esse poder de ligação direta com o campo neuronal universal, a conexão entre o seu campo mental individual e a rede infinita de possibilidades. Essa conexão é restaurada quando você sai da mente limitada pelo ego e se abre ao mistério da criação. A manifestação, nesse contexto, é um estado de unidade com o fluxo da vida. É parar de pedir com desespero e começar a confiar com certeza. Quando você está espiritualmente alinhado, não há mais separação entre você e aquilo que deseja, há apenas sintonia. Você se torna a frequência do que quer experienciar e tudo ao redor se reorganiza para refletir esse estado. O grande obstáculo está na mente que duvida. A dúvida corta o fio vibracional que liga você ao seu desejo. Já a confiança sustenta esse fio, até que ele se cristalize na matéria. Por isso, mais importante do que repetir frases ou fazer técnicas, é o estado espiritual com o qual você vive cada momento. Você vive como quem já recebeu ou como quem ainda implora? Greenberg também falava sobre o papel da entrega. Ele dizia que o verdadeiro poder da mente não está no controle, mas na entrega consciente. Entregar não é desistir. Entregar é dizer ao universo: eu já fiz minha parte vibracional. Agora, confio no tempo perfeito. É nesse ponto que a manifestação ganha velocidade. O que parecia distante se aproxima. O que estava bloqueado se destrava. Não porque você forçou, mas porque você se alinhou. A mente encantadora é aquela que está em paz com o agora e, ao mesmo tempo, aberta ao extraordinário. Essa mente não depende de provas externas para acreditar. Ela cria a fé antes da evidência e, por isso, torna-se campo fértil para milagres. E os milagres aqui não são rupturas das leis naturais. São expressões da realidade sendo moldada por leis mais sutis, espirituais, invisíveis. Você não precisa saber todos os caminhos, precisa apenas se tornar o canal vibracional por onde a manifestação flui. Quando você assume sua natureza espiritual, entende que tudo já está pronto. A única tarefa é permitir-se receber. É nesse ponto que a manifestação deixa de ser uma técnica e se torna um estado de ser. Existe um momento em que o desejo deixa de ser apenas uma energia interna e começa a se manifestar no mundo físico. Esse ponto de virada acontece quando você compreende uma verdade simples e poderosa. Não se trata apenas de esperar que o universo responda, mas de se tornar a própria resposta que você espera receber. É aqui que a manifestação se torna tangível, quando você alinha não apenas sua mente e emoção, mas também suas ações com a realidade que deseja viver. Jacobo Greenberg ensinava que, embora a realidade seja moldada internamente, ela se solidifica através da interação com o campo material. Em outras palavras, sua vibração cria o cenário, mas é a sua ação que o ocupa. O universo está em constante movimento. Ele responde à frequência de quem se movimenta com clareza, intenção e fé. Ficar apenas esperando que as coisas cheguem até você é manter uma frequência passiva. E manifestação não é passividade, é participação criadora. Imagine alguém que deseja prosperidade, mas evita aprender sobre finanças, nunca busca oportunidades, recusa-se a investir em si. Mesmo que repita afirmações e visualize riqueza, sua frequência será incoerente. Por outro lado, alguém que talvez ainda não tenha os resultados, mas decide agir como um ser próspero, aprendendo, se posicionando, compartilhando valor, está emitindo uma vibração que magnetiza o que deseja. Essa coerência entre pensamento, emoção e ação cria uma onda poderosa de manifestação.
Manifestar é mais do que sentir, é habitar a versão futura de si mesmo no presente. É perguntar diariamente: como agiria a versão mais elevada de mim que já vive essa realidade? E então, agir assim. A mudança acontece quando você se torna o caminho, e não apenas quem espera pela estrada pronta. Isso não significa viver em esforço, ansiedade ou correria. Pelo contrário, significa agir com intenção, propósito e leveza. Pequenas atitudes feitas com consciência vibram alto. Escrever um plano, dar um passo em direção a um sonho, dizer não ao que te afasta da sua visão, tudo isso emite sinais para o campo informacional, sinalizando que você está disponível para receber. Jacobo Greenberg dizia que o universo responde à mente ativa e à presença desperta. Quando você entra nesse estado, oportunidades que antes estavam invisíveis começam a surgir. Mas não porque elas não existiam, e sim porque você não era capaz de percebê-las antes. Agora, com sua mente alinhada e suas ações coerentes, o Reticular Activating System do seu cérebro filtra a realidade de forma nova, revelando portas que sempre estiveram ali. A manifestação verdadeira não é esperar algo cair do céu, mas viver como se aquilo já fosse parte de quem você é. E quando você age como tal, o universo reconhece sua vibração e entrega aquilo que sempre esteve disponível, mas só agora encontra um recipiente pronto para receber. Agora que você compreende que manifestar seus desejos é, na verdade, um processo simples, natural e profundamente poderoso, o próximo passo é aplicar. Não basta entender, é preciso viver. Tudo o que foi revelado aqui não é teoria distante, é prática acessível. Afirmações conscientes, respiração, visualização emocional e, acima de tudo, alinhamento espiritual. Essas são as chaves. Use-as. Escolha um desejo. Apenas um. Feche os olhos, respire fundo e sinta como seria se isso já fosse real. Diga para si mesmo: isso já está acontecendo, eu confio, eu permito. Agora mantenha essa vibração e repita isso todos os dias. Mesmo que o mundo externo ainda não tenha mudado, você já mudou. E isso é tudo o que importa. Se este conteúdo falou com você, inscreva-se no canal agora. Aqui você encontra caminhos para se reconectar com o poder que vive dentro de você. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que a realidade é maleável, que a vida não está contra ela, mas esperando por um simples ajuste de frequência. Nos comentários, escreva: eu manifesto com confiança, leveza e poder espiritual. Esse será o seu pacto vibracional com essa nova realidade. E lembre-se, você não precisa forçar nada, só precisa permitir.